sou o Lorival Santana. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao América Decide, o podcast semanal da CNN Brasil, que te ajuda a acompanhar agora já nesta reta final da corrida à Casa Branca. Comigo hoje estão Matthew Taylor, cientista político da American University em Washington, e o Maurício Moura, especialista em pesquisas da Universidade George Washington, também na capital americana. Começando hoje com o Matthew Taylor. Matthew, seja muito bem-vindo de volta aqui ao América Decide. Obrigado, Lorival. É um prazer estar de volta. Matthew, o que você está achando dessa reta final, dessa corrida presidencial com, enfim, um presidente que se hospitalizou, saiu e está fazendo comícios nos Estados Unidos, principalmente nos estados em que ele realmente precisa vencer, e numa corrida frenética aí para correr atrás do prejuízo das pesquisas, né? Bom, espero que você tenha razão, Lorival. Eu tenho dúvida se a gente está na corrida final de fato, né? E eu acho que essa é a maior preocupação que se tem aqui em Washington, de que potencialmente essa eleição não se decida daqui a 2 semanas, conforme o previsto, e que fiquemos durante grande parte das próximas semanas, eventualmente meses, litigando o resultado. Então, o problema é que nosso sistema eleitoral aqui nos Estados Unidos não tem a mesma eficiência que vocês têm no Brasil, e é organizado em linhas estaduais, cada estado com sua própria legislação, com seu próprio método. Então, existe um potencial enorme de termos uma grande confusão aqui no dia 4, depois da eleição do dia 3. Bom, a gente já sabe que os americanos estão votando intensamente, né, antes do dia da eleição propriamente dito, a primeira terça-feira de novembro, que este ano cai no dia 3 de novembro. Dezenas de milhões de americanos já votaram, que é absolutamente sem precedentes na história dos Estados Unidos. E esses eleitores, bom, geralmente antes, tradicionalmente, quem votava antecipadamente, quem votava pelo correio, era mais os democratas, né, que às vezes tinham mais dificuldade de comparecer no dia da eleição, que é um dia normal de trabalho nos Estados Unidos. Agora, o presidente Trump, ele lançou muitas suspeitas sobre o processo, sobre o voto antecipado. É possível saber qual é o perfil desse eleitor que está formando em alguns lugares imensas filas, ou votando pelo correio mesmo? Existem algumas estimativas, até porque em alguns lugares é possível saber quem é registrado com que partido que já votou. E nesses lugares, de fato, os democratas estão votando em números muito superiores, dizem até talvez números próximos de 70% dos votos preliminares, os votos antecipados. Agora, o fato é que não podemos saber sobre todas as regiões, todos os estados, mas do lado democrata, acho que existe um temor enorme que, se o Trump não for derrotado maciçamente, ele usará de todos os métodos para tentar se manter no poder. Inclusive, eu estava lendo hoje uma reportagem que especulava um pouco sobre o porquê que o Trump está com problemas financeiros dentro da campanha, por que a campanha do Trump estaria gastando tanto no estado de Georgia. Uma das especulações que se cogitava é, de fato, que Georgia é um dos estados onde o voto do eleitor é contado até antes da eleição acontecer, ou seja, quem manda pelo correio o voto pode ter este voto contado antes do dia 3. E portanto, especulava-se que o Trump estaria gastando tanto dinheiro na Georgia para não ter a possibilidade de ter um anúncio da perda dele em Georgia no dia 3. Porque se Georgia, que é um estado extremamente republicano, votar contra o Trump, ou se for próximo o resultado na Geórgia, aí ficará muito mais difícil para o Trump alegar que a eleição foi, de alguma forma, tirada dele, né? Que, de alguma forma, ele teria sido vítima de fraude. Então, os democratas estão fazendo de tudo para tentar ter uma votação maciça, e mesmo em estados, eu moro no estado de Maryland. Maryland é um estado
tão imensamente democrata que não vale muito a pena votar se você tem preferência democrata. Mas nessa eleição, as pessoas estão votando, mesmo sabendo disso, para tentar forçar uma maioria no voto popular tão imenso que o Trump não terá condições de argumentar que ele foi injustiçado. A última vez que os democratas venceram a eleição presidencial na Geórgia foi em 1992, a primeira candidatura do Bill Clinton, e a Universidade de Quinnipiac, a pesquisa deles, coloca Biden à frente de Trump por 51-44 na Geórgia, a terra da Coca-Cola, do CDC, o Centro de Prevenção e Controle das Doenças, e, é claro, a terra da CNN também. E, de fato, o Biden, ele está se destacando muito à frente nessa questão da arrecadação das doações que o Matthew se refere, né? Foram, em setembro, 383 milhões de dólares para a campanha do Biden e 248 milhões de doações para a campanha do Trump. É uma diferença de mais de 130 milhões, 135 milhões de dólares. E os doadores do Biden são pequenos doadores, né? O que significa, são doações pequenas, melhor dizendo, o que significa um número maior de doadores votando com o seu bolso na campanha do Biden. Agora, você falava, Matt, que uma vitória avassaladora do Biden e num estado como a Geórgia, por exemplo, você acha que isso levaria o Trump, então, a reconhecer a derrota mais facilmente? Olha, nada garante, mas essa é a tentativa dos democratas. Eu acho que também, levando em conta não apenas a reação do Trump, mas também a reação do Partido Republicano como um todo. Já vimos em semanas, nos últimos dias, assim, já vimos alguns senadores, como Ben Sasse, uma tentativa, pelo menos inicial, de se separarem um pouco, de colocarem uma linha entre eles e o Trump, mostrando que não estavam 100% alinhados com o presidente. E eu acho que esse é um movimento que talvez venha a se acelerar nos próximos dias e semanas. Então, eu acho que, assim, tendo uma vitória avassaladora, os democratas terão mais condições de convencer estes republicanos, que provavelmente continuarão. O Sasse, por exemplo, vai continuar no Senado. É difícil, nem me lembro se ele está enfrentando uma eleição este ano, mas, de toda maneira, é um senador popular e continuará no Senado. E é importante para os democratas tentarem convencer estes republicanos um pouco mais moderados de sustentarem, qualquer que for, o resultado da eleição. Agora, você mencionou também, Lorival, a questão das doações e o quanto havia sido doado para o Partido Democrata, mas eu também traria um dado que me parece relevante, que é o número de doações que foram feitas por pequenos doadores ao grupo Act Blue, que é um grupo pró-democrata e que, se não me engano, até a semana passada havia arrecadado o número exorbitante, a meu ver, de $1,5 bilhão de dólares em doações de pequenos doadores. Então, esse tsunami de dinheiro realmente está entrando nas eleições, não apenas a eleição presidencial, mas também está tornando a situação de diversos senadores e deputados muito mais difícil do que estava menos de 2 semanas atrás. O Lindsey Graham, que é um poderoso senador de South Carolina, republicano, reclamou na televisão, em entrevista, que ele estava sendo realmente massacrado financeiramente pelas doações democratas. Isso é bastante significativo, assim como surgirem republicanos que se distanciam do presidente Trump. Foi algo que nós praticamente não vimos, né? Com exceção, talvez, do senador Mitt Romney e do falecido senador John McCain, né? De se distanciar de forma explícita do Trump, porque o Trump praticamente passou a dominar o eleitorado republicano, né? Nesses anos aí, e voltar-se contra o presidente não era apenas ter que enfrentar
a hostilidade do presidente e dos seus seguidores, que é bastante forte, mas também a possibilidade de perder eleitores mesmo, porque o Trump é muito popular, né? Foi muito popular nos últimos anos com relação ao seu eleitorado e tal, até porque ele cumpriu, né, boa parte das promessas, né, em relação a, pelo menos começou a construir o muro com o México, cortou impostos. Você se referia ao senador Benjamin Eric Sass, né, ele que é senador por Nebraska. Isso mesmo, ele é candidato, o 538, que é um site, deve ser conhecido pelos seus ouvintes. O 538 está dando 99% de chance de uma vitória do Sass. Então, é um senador que não tem que se preocupar, mas que já está se posicionando para um mundo pós-Trump. Mas uma outra questão que talvez fosse importante levantar quando a gente pensa o dia 3 de novembro é a distância que haverá até chegarmos na inauguração do novo presidente em janeiro. Dia 20 de janeiro é a posse. Exato. Então, são quase 3 meses aí, onde o Trump, se tudo caminhar da forma que parece estar caminhando neste momento, o Trump será um presidente derrotado, coisa que ele não gosta de ser chamado de loser, perdedor, derrotado, mas com capacidade ainda de governar, com todos os instrumentos do poder e com um Congresso republicano, ou pelo menos o Senado republicano. Então, acho que há um temor aqui em Washington sobre o que pode vir a acontecer nesse tempo, onde teremos um presidente bastante volátil e também magoado e com instrumentos bastante fortes de atuação. Então, tudo indica que o dia 3 de novembro será só o começo de uma nova fase para todos nós. Lembrando que provavelmente, então, a Suprema Corte terá 6 juízes conservadores, né, acrescentando a Amy Coney Barrett, que está em processo de nomeação, né, de aceitação no Senado. E lembrando também, eu queria ver o que você acha da importância disso, que existem hoje mais as milícias mobilizadas, né, grupos armados, inclusive grupos que são contra o racismo também, existem grupos armados e contra o presidente Trump, né, e existem grupos a favor, e ele mandou uma mensagem enigmática, né, para um desses grupos no primeiro debate com o Joe Biden em setembro, né, que foi para os Proud Boys, né, ele disse stand back and stand by, né, algo como fiquem na retaguarda e fiquem de prontidão, né? Seria em português, seria isso, né? Eles até transformaram essa frase numa camiseta e tal, gostaram demais dessa frase, acharam que era um recado sólido do presidente, um incentivo, e isso no contexto de uma eleição disputada, contestada, melhor dizendo, né? Existe algum perigo de alguma violência em razão disso, desse conflito todo, Matthew? Eu acho que absolutamente. A gente viu esta semana a governadora de Michigan, a governadora Whitmer, ela falou publicamente sobre um atentado que havia sido desmantelado, um atentado, um suposto sequestro para ela, que ela seria sequestrada e levada para um tribunal, digamos, popular por uma dessas milícias. E essa conspiração, ela foi debandada por causa de um whistleblower, um participante que decidiu não participar mais e delatou para a polícia. E ainda bem, porque realmente era uma milícia bem armada e tudo indica que ela teria sido provavelmente executada por supostos crimes contra o Estado como governadora, por ter colocado em andamento o plano contra a Covid, né, que essas milícias argumentavam que o plano contra a Covid, de usar máscara, de proibir reuniões e coisas assim, teria ferido a liberdade. Então, eu acho que tudo isso é um sinal muito preocupante sobre a atuação dessas milícias. O secretário de Estado do estado de Michigan, nessa semana, decidiu proibir o uso público de armas
armas, ou seja, proibir que as milícias ou qualquer outro cidadão pudesse ir para votar levando armas, né? E isso é uma decisão que alguns alegam fere a Constituição americana, mas como tem pouco tempo para litigar isso antes da eleição, provavelmente essa decisão continuará em pé, ou seja, não há tempo de recorrer contra essa decisão nos tribunais, mas apenas o fato de haver tido uma decisão dessas mostra o quão preocupados as autoridades andam com essas milícias e com a possibilidade de violência. Lembrando que o FBI, que fez essa investigação, é um órgão que está está subordinado ao Departamento de Justiça, né, cujo chefe, então, foi nomeado pelo presidente Trump, pertence à estrutura do governo Trump, embora o presidente reclame muito, né, da isenção do FBI, exatamente por investigações como essa. Matthew Taylor, cientista político da American University, falando de Washington, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Obrigado, Lorival. A gente conversa agora com o Maurício Moura, da Universidade George Washington e fundador do Instituto de Pesquisas IDEA Big Data, que está fazendo uma série de pesquisas nos estados americanos sobre a corrida presidencial para a revista Exame. E acaba de sair uma pesquisa de vocês, Maurício, do Arizona, o estado super republicano, né, de 1912 para cá. Apenas 8 vezes os republicanos venceram no Arizona, a última delas em 1996. O Biden está na frente, mas dentro da margem de erro, é isso? Sim, dentro da margem de erro, lembrando que a última vez que os democratas ganharam foi em 96, né, com o Clinton. Agora, a pesquisa mostra um equilíbrio, que já é uma evolução em relação à eleição passada e às diversas eleições, como você mencionou, mas ela menciona duas coisas importantes que eu queria pontuar aqui. A primeira, o Trump lidera entre os eleitores que dizem que vão votar no dia 3 de novembro. E o Biden lidera com folga, inclusive até com uma margem maior do que o Trump, entre os eleitores que dizem que vão votar à distância ou vão votar antes. Isso é importante porque dá uma dimensão de como é que vai ser uma apuração extremamente similar ao que aconteceu em 2018 numa eleição muito, muito parelha entre as duas candidatas ao Senado, uma republicana e uma democrata, em que a democrata acabou ganhando por uma diferença de 1,5 pontos percentuais, mas ela acabou ultrapassando no final, quando houve uma recontagem dos votos e esses votos a dança em papel acabaram sendo contados. Então a minha perspectiva é de um cenário extremamente equilibrado no Arizona. E a pesquisa também trouxe um outro dado que é interessante, que 62% dos eleitores do Arizona acham que a condução do Trump na Covid foi ruim, foi negativa, desaprovam essa condição. Mas essa questão da gestão do Trump da Covid, né, a gente tem um grupo que vota no Trump, mas desaprova a gestão dele na Covid, e o meu ponto, que é o mais importante, é que a gente tem esse equilíbrio hoje por dois fatores no Arizona. Um, que é um fator demográfico, que fez com que os democratas elegessem uma senadora em 2018, inclusive a primeira senadora que se diz abertamente bissexual, e tem uma questão pontual muito forte, que é a questão da Covid. Por isso eu acho que o Arizona é um estado onde vai ter uma apuração muito equilibrada, que a gente vai ter bastante emoção na contagem dos votos. Que outros estados você destaca, Maurício, que são decisivos e o que eles estão apontando? Eu estou acompanhando de perto, né, 4 estados que eu acho que vão decidir a eleição a partir de agora, né. Um deles é o Arizona, que a gente acabou de comentar, que seria um movimento dos democratas de retomar um estado que desde a era Clinton não é democrata. O outro é a Flórida. Eu acho que a Flórida continua todas as pesquisas apontando um equilíbrio, né. Inclusive tem um dado super interessante, né, 20% do eleitorado da Flórida é latino, assim como no Arizona tem um contingente de voto latino muito importante, é o quinto maior. A Flórida tem 20% do eleitorado latino, e entre os latinos há equilíbrio Trump com o Biden. Então eu acho que a Flórida vai ser apertada, mas eu acho que a Flórida tem mais que o Trump do que o Biden. Aí tem estados que a Pensilvânia, que tem um equilíbrio muito grande também, lembrando que o Trump ganhou da Hillary na Pensilvânia, e a Pensilvânia tem uma característica super interessante, que é um estado que tem todo tipo de demografia dos Estados Unidos. A gente tem regiões metropolitanas de muita concentração, a gente tem um subúrbio muito forte em 2 cidades, Pittsburgh e Filadélfia, e a gente tem áreas rurais na Pensilvânia. Então a Pensilvânia ela é uma representação dos Estados Unidos. Também está apertado, com uma ligeira vantagem do Biden, mas é uma eleição muito complexa na Pensilvânia, então continua equilibrado. Tem o Ohio, que eu acho que o Biden deve virar. Aliás, uma das coisas que eu estou olhando aqui que está muito diferente de 2016 nas nossas pesquisas que a gente tem feito e nas pesquisas em geral, é que Michigan, Wisconsin, Ohio foram estados onde o Trump venceu.
o Biden tá com um desempenho muito melhor do que a Hillary. Inclusive, eu acho que Michigan, o Wisconsin, ele, hoje, na média das pesquisas, ele tem um desempenho de mais de 2 dígitos. Então, a minha leitura agora é que esses 4 que eu mencionei vão decidir a eleição. Mas tem outros estados que estão muito apertados também, que é a Carolina do Norte, que o Mitt Romney ganhou do Barack Obama na Carolina do Norte em 2012, né? O Obama ganhou em 2008, o Mitt Romney recuperou para os republicanos em 2012, o Trump obviamente ganhou em 2016, está equilibrado nas pesquisas, tem vagas no Senado sendo disputadas na Carolina do Norte, ou seja, é um lugar onde as duas campanhas estão investindo bastante. Tem a Geórgia que está equilibrado, né? Lembrando que a Stacey Abrams dos democratas quase foi eleita governadora, ela não foi eleita por uma margem mínima de votos. Ela mesma não reconheceu a derrota na época, por uma confusão, mas está equilibrado. O Texas está equilibrado, mas eu acho que tende ao Trump. Iowa está equilibrado, mas também acho que tende ao Trump. E os republicanos acreditam que eles podem virar Nevada, né? Que a Hillary ganhou e que o Trump está gastando muito tempo. Mas eu acho que a decisão mesmo está nesses 4, Flórida, Arizona, Ohio e Pensilvânia. A CNN calcula que, pelo atual estado das coisas, o Biden teria 290 cadeiras no colégio eleitoral, lembrando que são necessárias 270, né? Ele teria 20 a mais do que as necessárias, e o Trump 163. E que para vencer, o Trump precisaria garantir Iowa, que você mencionou, né? Ohio, Carolina do Norte, Geórgia e Flórida, e até também virar algum estado que está tendendo para o Biden, não é? Ou seja, neste momento realmente o trabalho maior, a dificuldade maior é para o Trump, é isso? Ou tudo isso está dentro de margens de erro, como aconteceu em 2016 e acabou surpreendendo a todos? Acho que dessa vez o cenário é muito mais favorável para os democratas, inclusive locais como Michigan e Wisconsin, que estavam em margem de erro em 2016, não estão bem além da margem de erro, né? Eu acho que o caminho do Trump é um caminho muito mais difícil hoje, porque ele não pode perder exatamente esse que você mencionou, ainda vai ter que virar algum. Existe uma lenda republicana que eles talvez virem em New Hampshire, que a Hillary ganhou por pouco, mas eu acho muito improvável também. Então, assim, o caminho hoje do Trump ele é muito difícil, porém, não custa lembrar, e eu vou ficar repetindo isso até o final, o Trump leva vantagem entre aqueles que vão votar no dia da eleição. Então é muito provável que ele saia na frente na noite do dia 3 de novembro em várias apurações. E aí qual é a consequência disso em termos de posicionamento político do Trump, em termos até legais, isso a gente não sabe dimensionar. Mas o cenário para o Biden está muito mais aberto do que estava para a Hillary em 2016. E com o componente da incerteza da questão da apuração do voto pelo correio. Mas eu acho que a campanha do Trump hoje está numa posição muito mais difícil, porque eles vão ter que fazer algum movimento mais forte para virar isso, ou para se posicionar melhor. Então, assim, a julgar por hoje, as chances do Biden são muito maiores. E aí o eleitor do Trump é o eleitor branco, masculino e sem diploma universitário? Esse é o grosso do eleitorado dele? Sim, vamos lá. O que a gente percebe nas pesquisas que eu tenho rodado, né? Você tem toda a razão. Ele é masculino, ele está mais distante dos grandes centros, né? Ele está concentrado nos subúrbios e nas cidades rurais, então, né, muito branco que estão. E ele, obviamente, está concentrado, né, no sul dos Estados Unidos e no meio dos Estados Unidos. As duas pontas são muito democratas, né? Então, a questão do Trump hoje, a questão da campanha do Trump, que também é a questão da campanha do Biden, é que esse grupo saia o máximo possível para votar. Então, hoje a campanha do Trump está 100% dedicada na sua mídia digital, nas falas do presidente, nos comerciais de rádio e TV, para fazer esse perfil que a gente acabou de escrever sair para votar. Eles não estão fazendo nada de convencimento. Inversamente, para o Biden seriam as mulheres de todos os graus de instrução, os homens com diploma superior, os negros e os latinos. Então, exatamente. A campanha do Biden é o inverso, né? E principalmente o que os democratas aprenderam de lição comparado a 2016, que façam isso nos estados onde eles perderam em 2016. E a campanha do Biden mira muito um público específico, Lorival, que é o seguinte, que é o cara que votou no Obama e votou no Trump. Esse grupo, nos estados-chave que a gente mencionou, tem sido fonte de grande foco e recurso da campanha. E a gente percebe nesse grupo uma grande quantidade de mulheres, que são as mulheres que estão indo do Trump para o Biden, que votaram no Obama, votaram no Trump e agora estão voltando para os democratas. Esse é o grupo que a campanha do Biden tem focado bastante. Outro dia até o presidente Trump, num comício, falou: mulheres dos subúrbios, gostem de mim. Foi até engraçado. Maurício Moura, da Universidade George Washington e fundador